Bom dia a todos. Uma satisfação muito grande estar aqui novamente. Primeiramente, quero agradecer a Abras por esse evento. Quero agradecer ao nosso presidente João Galassi por essa iniciativa, aliás, por mais uma iniciativa. Quero agradecer o Rodrigo Segurado, que é o nosso vice-presidente, que fez toda essa coordenação também, e o nosso vice-presidente Celso Furtado e toda a sua equipe, né, a equipe da Abras que está aqui, a equipe também da Abras que está no staff, no escritório, aí cuidando de todo esse evento. Novamente, falando mais um ano aí do Balanço Rama, vamos contar aqui um pouco todo o trajeto, todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo do tempo, mas para que a gente possa fazer isso, eu queria convidar o Jean Paolo para estar aqui com a gente, Jean, para fazer essa interação aqui do balanço. Quero chamar também o Carlos Alexandre, da Anvisa, depois eles vão se apresentar melhor aqui. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vieram aqui de Brasília para estar aqui nessa manhã com a gente, Carlos. E a Adriana Torres, que também é da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quero agradecê-las por estar aqui com a gente, né? Então, Jean, começando aí, antes de eu entrar diretamente aqui no balanço, queria que você se apresentasse, que as pessoas te conhecessem. Ok. Prazer, meu nome é Jean Paulo Buzo, e estou com o Márcio aí nessa empreitada desde 2006 para construir esse programa aí de valor para o varejo e para toda a cadeia de alimentos. Legal. Carlos Alexandre, agora é contigo. Bom dia a todos, meu nome é Carlos Alexandre, sou engenheiro agrônomo, trabalhei 10 anos na Embrapa, indústria de alimentos, e desde 2005 eu venho trabalhando na Anvisa, né, e atualmente ocupo o cargo de gerente geral de toxicologia. Gostaria de agradecer a Abras por mais esse convite, é um prazer estar participando mais uma vez desse evento que eu venho acompanhando já há algum tempo, e também aproveitar essa oportunidade, né, para parabenizar tanto os produtores, né, como os varejistas, né, que em tempos tão difíceis fizeram com que não houvesse um perigo de desabastecimento ao país, né, diante dessa crise que nós tivemos de pandemia. E nós vamos estar aqui conversando aqui durante esse evento aí. Obrigado, Márcio. Mas, Carlos, nós começamos juntos, né? Acho que tanto o Jean como você, nós começamos isso junto em 2006. Ou seja, nós estamos na construção desse programa juntos, né, do balanço do Rama, vamos dizer assim, a rastreabilidade e monitoramento de alimentos desde 2006. Então, acho que aqui hoje tem uma história bastante importante aqui para a gente colocar. E, Adriana? Bom dia a todos, bom dia aos que nos assistem também. É uma honra estar presente aqui nesse evento tão importante. Eu sou química de formação, eu estou na Anvisa desde 2007, fiz 15 anos de agência, sou especialista em regulação e vigilância sanitária e há 5 anos venho atuando como gerente de monitoramento e avaliação do risco na área de agrotóxicos, na regulação desses produtos também. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade e parabenizo o evento, né? Estamos aqui à disposição também. Obrigada. Legal. Então, vamos dar início aqui. Vocês podem observar aqui na tela toda a trajetória da construção do programa Rama que nós começamos em 2006, que foi um trabalho que ele teve início por uma motivação do próprio órgão regulador, para que nós fizéssemos um trabalho para garantir ao consumidor, ou seja, os nossos consumidores, o alimento seguro. Principalmente se tratando de fruta, legumes e verduras, que são os produtos que são consumidos, vamos dizer assim, pela população, pelos clientes, pelos consumidores diariamente. E o objetivo é exatamente olhar
para a cadeia produtiva como um todo, não só o processo produtivo, mas também como que feito todo o trabalho quando se fala de segurança do produto. A questão da rastreabilidade, a questão dos defensivos agrícolas, eu procuro evitar a palavra agrotóxico, porque eu acho que isso é muito difícil o próprio consumidor entender isso. Então, todo esse trabalho se iniciou em 2006, juntamente com a Anvisa, e reforço aqui, Carlos, agradeço todo esse período de estar junto com a gente nessa construção. Por quê? Porque passou por toda uma certificação, não uma certificação, uma regulamentação de quais os produtos que faziam parte ou fazem parte do programa RAMA, que é a rastreabilidade e monitoramento de alimentos, os laboratórios que foram indicados e os laboratórios certificados pela Anvisa que pudessem fazer essas análises, os princípios ativos utilizados nessas análises, ou seja, tudo isso foi construído ao longo do tempo e nós iniciamos esse trabalho também junto com o Ministério da Agricultura, para que ele também pudesse estar junto, vamos dizer, nessa pauta, e ao longo do tempo nós passamos, e é um programa ainda voluntário, embora hoje nós temos uma instrução normativa, número 1 e número 2, conjunta com a Anvisa e conjunta com o Ministério da Agricultura, que determina a exigência e a necessidade da rastreabilidade dos vegetais frescos, que quando nós estamos falando isso, nós estamos falando aí de frutas, legumes e verdura. Tudo isso passou por um projeto piloto, que se iniciou em Santa Catarina. Todo esse trabalho de apuração, de interação das cadeias com o supermercado. Depois fizemos um segundo projeto piloto, que foi no Rio Grande do Norte, quer dizer, locais diferentes do setor produtivo, exatamente para ver a aderência e as dificuldades antes mesmo da Abras estender isso a nível Brasil. E aí nós sentimos a necessidade de tratar essa pauta de uma forma bastante transparente. Ou seja, como que nós pudéssemos levar para não só o supermercado, mas para os consumidores, pelos órgãos regulatórios, essa transparência. Por quê? Como que nós poderíamos garantir a segurança das frutas, legumes e verduras se não tivéssemos fazendo um trabalho em conjunto com toda a cadeia e fazendo essas análises? Então, hoje, os fornecedores, os produtores cuidam da rastreabilidade do produto, aí a gente vai entrar um pouco mais em detalhe aqui com o Jean, e o supermercado cuida da parte final, que é das análises. Ou seja, as análises são feitas. E nós, aqui hoje, vamos apresentar aí o 7º balanço, exatamente para mostrar o que nós fizemos durante o ano de 2021, como isso foi feito, quais foram os resultados que nós obtivemos. Houveram algumas inconformidades, que inconformidade foram essas, e o que nós fizemos para corrigir, e o que nós estamos fazendo para manter essa eficiência nesse trabalho, nessas análises. Então, aqui a gente tem um pequeno histórico que começou aqui em 2006, depois foi 2007, 2008, 2009, depois nós demos um salto em 2014, em 2006 foi a primeira transparência que nós abrimos essas informações que vocês vão ver agora. E assim seguiu até o dia de hoje, onde nós vamos apresentar aí o próximo balanço. Então, o que é o RAMA? É um programa de rastreabilidade e monitoramento de alimento. Então, ele monitora os alimentos que são comercializados na área de venda dos supermercados. Ou seja, se aqueles alimentos estão em conformidade. E aqui, eu queria falar exatamente de uma questão muito relacionada à eficiência desse programa ao longo do tempo, mas também falar da segurança. Muitas vezes, Jean, Alexandre e Adriana,
acaba havendo uma confusão. O que é segurança alimentar e segurança do alimento? Então, nós que estamos na ponta, do lado do consumidor, cabe a nós levar essa segurança do alimento para o consumidor. Então, aquele alimento que o consumidor adquire dentro do supermercado, ele precisa estar seguro para o consumo. E quando nós estamos falando de segurança alimentar, é algo relacionado ao governo, é garantir a alimentação para a população. Então, já diante disso, gostaria de te chamar aqui para você apresentar aí os números do balanço, do nosso 7º balanço. E aí, à medida em que a gente for olhando esses números, nós vamos interagindo aqui com o Carlos Alexandre e com a Adriana também. Então, passo aí para você dar aí o passo seguinte. Obrigado. Posso ficar de pé, Márcio? Por favor. Tá bem. Agora eu vou sentar, então. Tá bem. Ok. Bom, primeira coisa, acho que é importante os pilares do programa, baseado em que estrutura nós estamos trabalhando. Precisa ter a rastreabilidade, precisa ter a informação de onde este alimento vem e para onde ele está indo. São os 2 princípios básicos. Eu tenho um alimento, eu tenho que saber de onde ele vem e para onde ele está indo com uma data e o produto. Com isso, a gente faz um monitoramento de resíduos químicos. A gente pega essa amostra, leva para o laboratório e ali analisa o resultado. Eu uma vez ouvi um produtor, eu sempre repito isso, ele falou assim, isso aí é o antidoping do alimento. Eu falei, é mais ou menos por aí, é o antidoping do alimento. Esse processo, a grande vantagem do modelo que está sendo construído aqui, desenvolvido ao longo desse tempo, ele já foi validado, é muitas empresas trabalharem juntas. Então, a gente não tem um único resultado isolado. A gente junta essa informação e a gente tem uma visão mais clara deste resultado, que é a cobertura coletiva. Por fim, a política de correção. Política de correção se der um problema, o que a gente faz? Tem que ter um plano de ação. Então, esse fluxo, tudo que vocês estão olhando aqui dentro desse painel, desses 4 pilares, ele interagem de maneira rápida e objetiva com o uso de softwares, de sistemas, para facilitar. Não dá para fazer isso na mão. Então, a política de correção gera uma mensagem para o fornecedor, para o supermercado, a gente faz esse acompanhamento para que tenha um tempo de resposta do que ele vai fazer para corrigir aquilo lá. Não podemos ter o problema, olhar para ele e deixar seguir adiante. Então, esses 4 pilares são, assim, base do trabalho do programa. Bom, outro ponto importante, muito importante aqui. Essa mão com esse alimento no meio, eu acho que ela retrata bastante o que é a intenção e principalmente a importância de ter uma entidade como a Abras capitaneando e sendo o guarda-chuva principal desse trabalho. A gente envolve produção, distribuição, os supermercados que participam. Por reflexo desse trabalho, chega este produto numa condição que a gente espera melhor para os consumidores. Nós temos envolvido a indústria de insumos, então as grandes empresas que estão lá na base, as grandes corporações, BASF, Bayer, UPL, todas essas empresas maiores, elas participam e têm interagido, porque muitas vezes o problema do uso do químico acontece lá na base. E o governo está aqui. Essa é a prova viva de termos aqui a participação do governo. Carlos, você quer fazer algum comentário sobre a importância da gente estar junto nessa empreitada? Claro, Jean. Eu acho que é importantíssimo, né, essa ação, esse projeto, né, da Abras, que ela já vem desde 2006, né, colocando os pilares desse projeto, uma vez que os supermercados, né, ele é o elo da cadeia, que ele consegue organizar toda a produção, né, de um alimento seguro. E dessa forma, né, a Abras ela vem através de regulamentações publicadas pelo Estado, não só pela Anvisa, como pelo MAPA, né, implementando junto aos seus fornecedores, né, essas importantes ferramentas para que o alimento que chegue para o consumidor apresente cada vez mais qualidade. Né? Então, o foco do Rama é esse, você ter uma orientação de toda a cadeia produtiva, de forma a você atender
atender, né, um anseio, né, por produtos de qualidades e seguros que a população, né, mundial e a brasileira tanto procura atualmente. Né? Então, esse projeto vem dando passos longos, né? Eu acredito que nós ainda temos muito a fazer, mas muito já foi feito, né? E o caminho agora fica bem mais fácil, né? Principalmente com o elo dos supermercados coordenando esse trabalho, né? junto à cadeia produtiva de frutas, legumes e hortaliças. Perfeito. Eu já queria ouvir agora a Adriana também. Obrigada. Bom, é impressionante como esse tema ele agrega tantos a gente chama de stakeholders, né? Tantos entes participantes, e como é importante que todos trabalhem em conjunto, né? Em prol, né, do interesse que todos têm como consumidores, como fornecedores, né, como governo, que é a segurança mesmo do alimento a ser fornecido para a população. Então, dentro desse diagrama, eu ainda enxergo outros entes, né, muito em função também da educação no campo, que a Abras tem adentrado nesse tema com muita maestria também, com muita inteligência e estratégia, e que é tão importante que essa educação chegue até o campo na adoção das boas práticas agrícolas. Então, todos esses entes, mais outros que a gente ainda enxerga, é muito importante que se trabalhe em conjunto para que a gente consiga chegar nesse resultado que todos nós queremos. Adriana, interessante que aqui a gente está vendo uma cadeia de abastecimento e os stakeholders, os entes, os participantes dessa cadeia, numa forma circular. Nós começamos lá atrás a olhar isso de uma forma linear, mas não é. A gente trata com a vida do produto, das pessoas que estão envolvidas em todas essas etapas da cadeia de abastecimento. E a gente tem, de fato, uma oportunidade aqui de fazer, já é reconhecido fora, mas assim, da gente manter esse desenvolvimento interagindo, porque são especialistas no tema. Quando a gente fala de treinamento e capacitação, nós precisamos das pessoas que têm domínio sobre um determinado tema de boas práticas agrícolas. Então, eles vêm e participam nesse circuito junto ao programa. Isso é muito importante para seguir no desenvolvimento. Outro ponto, assim, de extrema relevância, a amplitude. Né? Como é que está essa participação no programa? Isso para a gente ter uma abrangência, nós precisamos ter a participação dos supermercados. Ele é voluntário, como foi falado na abertura inicial. Aqui nós temos, não estão todas as imagens de todas as logomarcas dos supermercados. E tem um outro ponto importante. Aqui a gente está falando de adesão de 63 supermercados. No entanto, nós não estamos falando de bandeiras de supermercados. Um aspecto extremamente importante, eu não sei se a projeção aqui vai pegar, né? Mas o ano passado nós tivemos a entrada do Grupo Big. Foi muito relevante a participação. A gente já tem a participação do Carrefour. No final do ano passado, o Big decidiu fazer parte deste programa. E não é só o Carrefour, o Atacadão também, né? E o Atacadão também, mas aí que explode nas bandeiras. Né? Então, aqui está representado dentro das marcas ou da gestão principal. Eu não sei exatamente os nomes, mas que não reflete somente 63 marcas, né, bandeiras específicas. Nós estamos falando de mais de 70. Isso dá uma cobertura e uma segurança. A mesma coisa acontece com o Cencosud, acontece com as outras empresas que têm marcas diferentes. E a regionalização, a gente vê que tem empresas do Brasil inteiro participando. Então, não está concentrado em uma única região ou um único local. Isso é muito relevante para a segurança do trabalho, o que a gente está desenvolvendo. Só para ter uma noção aqui dessa distribuição das matrizes dessas redes de supermercado, né, que participam, onde elas estão alocadas e a concentração e número de redes, né, de supermercados. Então, vocês veem que, apesar da gente ter feito bastante, tem uma oportunidade grande de avanço, né, de participação de redes. Tá? Outro ponto importante aqui é o volume que a gente acompanha da rastreabilidade.
Qual que é a irrelevância disso? Será que está sendo feito corretamente? Isso vem aumentando ou vem diminuindo? O ano passado, nós tivemos, em 2020, 2.400.000 toneladas de produto registradas no processo de rastreabilidade. É bastante. A gente tinha feito uma projeção para esse ano de 2,6 milhões de toneladas e fechamos em 2.460. Um pequeno aumento quando comparado a 2020, mas não chegamos ali aonde nós desejávamos. Porém, vem vindo no incremento. Márcio, quer fazer algum comentário? Não, até, Jean, queria colocar que todos esses indicadores que nós estamos falando aqui, nós temos um objetivo, que é exatamente aumentar a eficiência. E mesmo com o ano de pandemia, que foi em 2020, né? E 2021, com todas as dificuldades, e a gente ainda conseguiu fazer todo esse trabalho de rastreabilidade e mantendo essa eficiência de aumento dos produtos aí para poder trazer essa segurança ainda mais para o consumidor. Bem lembrado. O período da pandemia, ali início do ano de 2020, nenhuma das operações, seja do acompanhamento da base de fornecedores como do monitoramento de resíduo, foi parado, foi estacionado. Seguiu-se normalmente a operação e a gente fechou os 2 anos com a entrega daquilo que estava previsto. Foi um desafio muito grande por conta de entrada nos estabelecimentos, tem que combinar, tinha a questão lá de toda a parte de higiene, da transmissão do vírus, então isso foi uma tensão muito grande, mas não parou o processo, né? Bem alinhado com... Mas eu acho que era importante só dar uma frisada, acho que uma das coisas que o supermercado conseguiu se superar e servir como modelo para todas as outras cadeias foi a questão dos protocolos sanitários. Então, eu acho que isso é algo que nós, do supermercado, conseguimos passar para a população, mantivemos todas as lojas abertas, algumas com restrições em algumas localidades, mas isso fortaleceu ainda mais o setor supermercadista no Brasil. E houve um pânico, acho que todos nós passamos por isso, né, como consumidores, se teríamos ou não alimento. Nós conseguiríamos ir ao supermercado, comprar alimentos, abastecer as nossas casas. Então, esse processo ele foi superado e atendido à população da maneira que precisava naquele momento. Aqui a gente pode ver a distribuição desse volume pelos estados. Então, como eu falei, vem produto do Brasil inteiro. Uma coisa é onde a gente está fazendo o trabalho do monitoramento. Lá na região sul, a gente olha o melão que chega lá, mas o melão não veio da região sul. E a maçã que foi para o Nordeste também não foi produzida no Nordeste. Então, você tem essas diferenças de regiões, e aqui a gente tem um pouco da visão distribuída por estado desse volume rastreado. Isso é bem importante para o nosso dia a dia, para a nossa rotina do dia a dia, né? Outro ponto importante aqui são os produtos que mais representam, os 5 principais produtos que mais representaram no volume rastreado. Vejam que tem muito a ver com o negócio do varejo, né? O que significa isso? São as chamadas commodities, os grandes volumes de produto. Então, a gente tem a batata, a banana, a laranja, a cebola e o tomate como os top 5, né, em termos de volume rastreado. Porém, quando a gente olha isso isolado pela categoria, é interessante a gente entender como que está essa relação dos 80-20 para a fruta. Então, a gente tem a banana, laranja, mamão, limão, maçã, manga e melancia, praticamente como os 80%, ali na casa dos 80% do grande volume que passou por essa informação da rastreabilidade, né? Isto tem conexão com o negócio varejista no dia a dia, com a atenção que se tem que ter com esses produtos. A mesma lógica para os legumes. Então, a gente tem, nesta relação 80-20, a batata, a cebola, o tomate, a cenoura, o alho, batata doce que vem aparecendo e vem crescendo nesta relevância dentro do negócio também, por uma questão de decisão de consumidor, inclusive, né? Então, esse é um mapa dos detalhes que a gente começa a ver dessa informação do trabalho todo, né? E aqui, Márcio, eu acho que vamos dizer, um dos grandes passos nossos.
né, do programa como um todo. Nós tínhamos projetado 2.400 amostras. Vocês veem que número de amostras coletadas por ano, desde 2013, ele cresce. E o ano passado, a nossa projeção era 2.400. Fechamos em 2.111. Aqui eu não estou contando reamostra quando tem algum problema de inconformidade. Se eu contar reamostra, vai passar de 2.400. Mas vamos só nas amostras. Então, nós incrementamos e seguimos nessa toada. Adriana, você quer perguntar, Márcio? Não, eu queria só, antes de passar para a Adriana, só para dizer o seguinte, já. Foram 2.111 idas aos supermercados, onde estão essas lojas, coletado essas amostras, que tem todo um processo regulatório de segurança, de quantidades dessas amostras. Isso foi para os laboratórios, né? Os laboratórios fizeram as análises, devolveram os resultados dessas análises, né? Mas, enfim, para mostrar essa abrangência e o cuidado e a disciplina, vamos dizer assim, e o foco nesse trabalho. Adriana, mas... fazer um comentário e uma aproximação também com o PARA, né? Porque o PARA é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, né? Coordenado pela Anvisa. Ele começou no ano de 2001 como um projeto e, a partir das primeiras divulgações, né, do impacto junto à sociedade, dos primeiros resultados, esse projeto passou a ser um programa em 2003, e ao longo dos anos foi agregando novos estados. Ele tinha começado com 4 estados, e ao longo dos anos foi se expandindo também, né? Já que a adesão dos estados, de todos os estados, é voluntária ao programa, né? Então, a Anvisa, ela coordena o PARA, e os estados, por meio das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais, são responsáveis pelas coletas. Então, a gente vê também essa evolução, né, muito alinhada também no número de amostras, e a gente sabe que é um esforço imenso para se expandir esse número anualmente, né? Nós temos metas, enfim, mas é muito interessante a forma como você coloca de 2.111 vezes, 2.400 vezes, e é bem isso mesmo, né? Junto a isso tem todo um custo de acondicionamento, da própria ida ao local. Muitas vezes não se encontra o produto, né? Então você tem ali algumas limitações que não te permitem chegar nesse patamar que é esperado. Mas, na verdade, assim, os resultados, em termos de número, de evolução, são excelentes no Rama. Eu falei isso hoje, o Rama e o PARA, né, é uma inspiração mútua, e eu fico muito feliz com isso, porque apesar do PARA ter começado no início e o Rama ter se inspirado no PARA, hoje nós podemos tratar de igual para igual nessa troca de experiências. Tem muitas questões que o Rama inovou e tem inovado, né, e que o governo também pode incorporar essas experiências, né? Então, é nesse caminho que a gente pretende seguir, né, para que essas ações sejam complementares. E eu queria te agradecer porque você fala dessa troca, dessa inovação. Tem os bastidores técnicos disso, né, que é infinito esse processo de aprendizagem. Por exemplo, a gente estava sentado aqui, eu estava explicando para o Carlos e para a Adriana como é que está os resultados. Eles não tinham visto ainda os números, né? E ela já deu 2, 3 ali insights e falou assim, olha, isso aqui, nós vamos ver o dado aqui, né? Tem esse princípio ativo desse jeito e tal, como é que vocês podem fazer? Então, é um ciclo de retroalimentação de aprendizagem. Tem a ver um pouquinho com o painel anterior de cultura. Aqui a gente está desenvolvendo uma cultura de um relacionamento saudável, já que a gente está falando de um alimento saudável também, né? E de uma visão de uma entrega de valor. O que interessa aqui é uma entrega de valor para o varejo e para a sociedade. Não, já você vê, quando é que nós sentamos para discutir um assunto, né, junto com os órgãos que nos regulam? Né? Eu acho que isto é um avanço muito grande de entendimento e de maturidade,
né? Exato. Carlos, eu vou passar para esse aqui, vou pedir para você fazer um comentário, porque aqui nós temos a curva da conformidade, né? Ou seja, desde ali de 2013 a gente tinha 69% de conformidade. Nosso objetivo em 2021 era chegarmos a 83%, em 2020 foi 79%, fizemos 82%, né? O que você acha? Eu preciso da tua avaliação sobre isso. Excelente resultado, né? A gente fica muito contente de ver, né, os produtores, que aí existem alguns fatores, né? O principal fator, né, no ponto do programa de vocês é a própria sensibilização. Treinamento, né, a sensibilização junto ao produtor, né, a motivação dos produtores em adotar as boas práticas agrícolas. E, por outro lado, também nós temos a instrução normativa INC, né, de 2014, que é sobre monocrops, as culturas suporte fitossanitário suficiente, que foi realmente publicada para fazer com que os produtores tivessem ferramentas adequadas, principalmente de culturas que as empresas não têm interesse econômico de registrar, pudessem registrar moléculas menos tóxicas, né, mais amigáveis, e para que o produtor ele possa fazer uso dessas ferramentas e controlar as pragas e doenças no campo, que a gente sabe que uma vez que ela atinge uma cultura, ela pode aí trazer prejuízo muito grande ao produtor, né? Então, de uma maneira geral, né, logicamente que nós vamos ter outros fatores envolvidos aí também, né, extensão rural e etc., mas esses dois fatores, né, representam bem essa melhoria, né, na conformidade dos alimentos. Nosso objetivo é chegar aí, né, 95%, 99%, né, mas nós estamos no caminho certo. E muito bom você lembrar da questão do minor crops, porque esse resultado, eu acho que é fundamental dividir um mérito. Tem a equipe de trabalho do Paraná, coordenada pelo Paraná, mas que está envolvendo o Brasil inteiro, né, com a Elisângela, assim, que puxa a frente do minor crops, discutindo com todos os elos da cadeia de abastecimento, né? A Abras, acho que a primeira reunião aconteceu na Abras, inclusive, ali teve sempre o envolvimento da entidade, é tão distante do supermercado, mas que vai culminar lá no supermercado, né? E que reflete esse trabalho. Então, é um conjunto de pessoas assim trabalhando de maneira muito organizada, com uma intenção muito boa, né? Para ter uma ideia, acho que aqui é importante também separar esse resultado de maneira assim, macro, né? Sem entrar em detalhes, mas ao longo do tempo, em frutas, legumes e verduras, o vermelhinho é o que a gente chama da não conformidade. Então, quando a gente olha as frutas, nos últimos anos ela vem diminuindo, a fruta tem muita... propriedades maiores, muitas vezes, e que exportam, então tem, às vezes, um nível de adoção de tecnologia um pouco mais alto, né? Os legumes que, nos últimos 4 anos, só melhorou o resultado, sai de 28% em 2018 para 19% de inconformidade em 2021, e as verduras, que é um desafio, ciclo curto, pequenas propriedades, próximo das cidades, normalmente é a família que trabalha, né, ali, abastecendo o supermercado. Então, também tem uma evolução significativa, saindo ali de 34%, 30% e chegando em 2021 com 26%, né? Ou 74% de conformidade, como o presidente gosta de enaltecer, e com razão. O que está a conformidade, né? Bom, esse é a conversa aqui que a Adriana ela trouxe algumas ideias, né? Mas eu acho que é muito importante, nós não vamos entrar em detalhe desse número, que ele é muito técnico, mas o que é relevante? Nós estamos olhando o produto, a região, o supermercado, o fornecedor, o princípio ativo. E quando a gente olha nos princípios ativos, que são as moléculas que são usadas lá no campo, a gente precisa saber o que está dando mais ou menos problema. Aqui nós temos as que dão mais problema, ou aparecem mais na frequência aí de análise. A gente analisa 430 moléculas e a gente tem ali 40 que aparecem com muita frequência. Por que a gente vai ficar olhando para as 400 e não vamos dar atenção para as 40? Então, a ideia desse gráfico aqui é essa linha de raciocínio, né? Isso está separado por estado, então nós temos essa visão das inconformidades por estado, para ser cirúrgico na ação, né? E as origens, então onde que tem as origens declaradas? A gente tem muita assertividade para fazer essas ações de capacitação. Essa apresentação, Márcio, nós não falamos de capacitação,
Mas eu acho que valeria a pena você comentar um pouquinho sobre o curso, sobre a escola que tem, né, foi desenvolvido todo um ambiente para treinamento e para capacitação de produtor. Eu acho que bem lembrado, e a Abras, através da Escola Nacional dos Supermercados, na medida em que o próprio Alexandre colocou aí as instruções normativas, né, a INC número 1 e número 2, editada pela Anvisa em conjunto com o Ministério da Agricultura, nos levou a desenvolver cursos na Escola Nacional do Supermercado para capacitar os supermercados ou os operadores de supermercados não só o conhecimento da rastreabilidade ou dessas instruções normativas, mas a importância que isso tem para o consumidor final. Então, esse curso hoje ele tem 10 módulos, é um curso gratuito EAD e que serve não só para o setor supermercadista, mas também para os produtores, e também nós queremos um dia estender isso até o consumidor final, para que ele tenha segurança daquilo que ele está consumindo no supermercado, que os produtos estão conforme. Então, esse é um outro eixo do Abras, que é a questão da educação, que é a Escola Nacional dos Supermercados. Muito bem. Bom, essa informação ela é muito interessante e colorida, mas tem uma questão estratégica para a gente também. Então, nós temos no eixo aqui de conformidade, ou seja, quanto que nós temos de conformidade dos resultados, e aqui a quantidade de laudos, né? Cada ponto desse é um supermercado, cada bolinha dessa é um supermercado. Para que é relevante isso para a nossa frente de trabalho? Se nós dividirmos isso em 4, nós podemos olhar aqui esse quadrante, que nós temos supermercados com volume um pouco mais baixo de amostras, porém com resultados acima de 80%. Para frente, maior volume de amostras, com resultado aqui de 80%. E assim por diante em cada um dos quadrantes. Esse quadrante aqui, o de baixo, do lado esquerdo, para nós é o mais relevante, porque a gente tem quantidade de amostra e resultados que estão abaixo ali da média, que são 80, fechamos em 2021, 82. Então, nós precisamos pegar esse bloco de supermercados e fazer ações específicas para melhorar e elevar esse indicador. Não só o supermercado, também os produtores que abastecem esses supermercados. Tem que ser no produtor. Via o supermercado, a gente tem que chegar no fornecedor, no produtor, né? Porque aí esse número muda. Essa é a intenção de olhar essa informação. Posso seguir? Márcio, quer fazer um comentário? Não, vamos lá. Ok. Bom, nós temos em 2016, quando nós fizemos o primeiro balanço, nós falamos em 2020 dos nossos desafios. Parecia muito longe. 2020 era um negócio extremamente longe. Chegou 2020, pandemia, né? E aqui estamos nós olhando 2025. Então, é um ciclo infinito. Então, aqui nós temos praticamente 3 desafios que seguimos neles em relação ao trabalho aqui do programa. Primeiro desafio, aumentar a participação. Então, o ano passado, a gente sempre olha o ranking de faturamento da Abras para ter uma noção da participação dos varejos que estão, quanto eles representam nesse ranking. Então, nós saímos de 30% para 41%. Isso é relevante, é um salto muito importante. Então, João, o que é esse 41%? Esse 41% é que os supervarejos que estão no programa Rama representam 41% do faturamento do ranking. Consequentemente, do volume de negócio comercializado desses produtos. Exato. Essa é a correlação que a gente tem trabalhado. E falar nisso, hoje à noite nós vamos divulgar o ranking de 2021, que é o ranking de 2022, né? Então vamos ter novos números aí. Exatamente. Do outro lado, a gente tem os fornecedores, ou seja, a base de fornecedores precisa estar fazendo essa operação de rastreabilidade, ou seja, de quem que eu comprei e para quem que eu estou vendendo, ou se eu produzi, para quem que eu estou vendendo. Então, nós saímos de uma cobertura de 43% e foi para 62%. A gente ainda tem 40% de oportunidade. É um grande caminho ainda
de desenvolvimento aqui. Então, esse é o nosso primeiro desafio que ele segue. O segundo desafio é o aumento da participação do FLV nos negócios, né? A média de 2021 ficou em 8,4. Em 2020, pela pandemia, houve um aumento significativo, né? Porém, a gente sempre está mirando os 12. Nós já olhamos 10 lá em 2016, mas 12 é saudável. E é interessante a palavra saudável. É saudável para o consumidor, é saudável para o varejo e é saudável para o fornecedor. É saudável para o negócio inteiro, econômico e de saúde mesmo. É até importante colocar, porque o 12, quer dizer, ele não foi colocado de forma aleatória, porque hoje nós já temos uma gama de supermercados que já participam com 12% na venda de FLV. Então é possível. Então a linha sempre puxando, né? E isso também já é um dos objetivos do Smart Market, que é mostrar os indicativos, os índices de performance, que é o que nós estamos fazendo aqui com o Rama. O Carlos quer falar. É só pegando um gancho aí nessa fala, né? Eu acho que é importante também salientar que existe espaço ainda para o aumento do consumo de frutas e hortaliças no Brasil. Existem dados do Ministério da Saúde, da OMS, né, que o brasileiro consome 200 gramas por dia de FLV, né, e o recomendado, né, seria 400 gramas diária. Então, existe espaço, existe necessidade, né, de se fazer uma campanha para que o brasileiro consuma mais esse tipo de produto, que ele está extremamente correlacionado a questões de saúde. E esse aumento... Adriana, você quer falar? Desculpe. É importante também a gente sempre pensar na comunicação, né, desses resultados em prol justamente de fomentar esse aumento do consumo de FLV, que é sabidamente, reconhecidamente mais saudável, né, aos consumidores. Então, muitas vezes, quando se fala em agrotóxicos, defensivos, que seja, a população, naturalmente, ela já tem uma aversão, né? Se tratam de substâncias químicas, mas a gente precisa destrinchar cada vez mais para a população o que significa esse resultado, o que significa essa não conformidade. Essa não conformidade, de fato, significa que nós não podemos comer aquele alimento? Não, estamos falando como Anvisa, não significa isso. O conceito é muito mais profundo, né? Em relação à não conformidade, é um parâmetro que nós chamamos de agronômico, ou seja, de se respeitar as boas práticas agrícolas. Mas para saber de fato se esses alimentos são ou não, oferecem ou não riscos ali ao consumidor, é preciso fazer uma outra avaliação, né? Que a gente chama de avaliação do risco. Então, essa avaliação é que, de fato, vai nos dizer se aquele alimento pode ou não ser fornecido. A Anvisa tem avançado nesse sentido, na comunicação dos seus resultados. Por muitos anos, a Anvisa comunicou muito em relação à questão da conformidade, mas a gente sabe que isso realmente não dá essa resposta, né, que o consumidor quer. Então, nós passamos a fazer também a avaliação do risco, que é uma questão mais científica mesmo, né, de se ter esse resultado. E nessa parceria nós também pretendemos avançar, né, com o Rama, em traduzir esse resultado e comunicar isso cada vez melhor para a população, para que não seja desestimulado o consumo desses produtos, né, que são sabidamente mais saudáveis para a nossa saúde. Adriana, eu ia falar de comunicação, você falou... E é impressionante, os varejos, os supermercados, os participantes deveriam se apropriar disso. Se nós estamos falando de consumo, consumidor, o meu desejo de consumidor como operador técnico aqui do programa é que os varejos se apropriem do programa e comuniquem isso. Porque é muito trabalho que acontece nos bastidores que não chega até o consumidor, ele desconhece toda essa preocupação que acontece a partir do supermercado. E eu acho que a gente tem que usar isso também para deixar claro para a própria imprensa esse trabalho que está sendo feito, né? Isso é muito relevante, claro.
Só complementando, só para se ter uma ideia da proporção, né? Em relação aos resultados do PARA mesmo, que foram os últimos divulgados, nós tivemos um índice de não conformidade de 23, em torno de 23%, mas a questão do risco foi menos de 1%. Ao consumidor, que a gente chama de risco agudo, que é aquele que decorre de um consumo ali de 24 horas de um alimento que esteja, né, com o nível da substância fora, né, ou não autorizado. Então, o risco ele é muito menor do que a não conformidade. Isso não é um dado só brasileiro, isso é um dado internacional também. A gente está, de certa forma, também alinhado aos resultados de outros países nesse sentido. Então, a proporção da não conformidade para o risco, ela muda bastante. Então, por isso que é tão importante a gente também entrar nesse aspecto e comunicar isso melhor para o consumidor. E, para fechar essa informação... Mais trabalho para nós para o próximo ano, Jé. E para fechar essa informação aqui também, que eu acho que é extremamente estratégica para os supermercados, é que isso subsidia de maneira muito embasada as questões do ESG. Então, só para refletir sobre isso também. Aqui tem um outro aspecto, eu tenho participado intensamente com toda a equipe da GS1 Brasil, que é sobre o uso. Nós estamos falando de identificação, de origem, nós estamos falando de processo de identificação ao longo da cadeia de abastecimento. O ideal e o correto é a gente usar um padrão. Né? E nos últimos 2 anos, praticamente, a gente sempre ia falando de padrões diferentes aqui com a GS1, que é a representante, né, que lidera essa, vamos dizer, a referência desse processo. Mas nos 2 últimos anos, a questão do uso do 2D, aqui nós estamos falando do QR Code GS1, o Digital Link, né, como um agregador de informação à operação do supermercado. E isso é extremamente estratégico, inclusive na saída do checkout. Então, esse é o nosso desafio, porque a gente vem incrementando em conjunto, de novo, com uma outra entidade, para que chegue de uma maneira... nós estamos falando de eficiência, né, Márcia? Então, para que traga eficiência para o consumidor final. Produto vivo, produto que vai perdendo qualidade, quanto mais rápido, melhor. Por fim, a questão da melhoria da eficiência da operação do FLV, nosso objetivo em verdinho aqui é os 95%, tem varejo que consegue menos. Vamos lembrar que nós passamos agora, nos últimos meses, problemas hídricos, muita ou pouca chuva, problemas de custo, né, combustível, energia, etc. Isso acabou... ao longo do início desse trimestre passado aqui do ano, afetando bastante a qualidade do hortifruti. Eu discuti com muitos supermercados sobre esse aspecto e impactou muito. Mas vocês veem que o número está ali na casa dos 94% de eficiência e um número desejado médio é 95%. E até porque já essa ineficiência aí, né, que aparece para atingir aí os 100%, é inerente, vamos dizer assim, da operação. Não pode imaginar que nós não vamos ter uma batata amassada, uma banana, um tomate e assim por diante. Mas, com a ajuda da tecnologia e com a ajuda dos novos processos, esses 95% é algo que não é fácil atingir, mas é algo que nós perseguimos aí ao longo do tempo. E está muito próximo, um pouquinho mais de trabalho aí para conseguir chegar lá. Bom, vamos seguindo, Márcio, vamos para a gente olhar aqui para o reconhecimento, a importância do reconhecimento. O que é isso? Esse trabalho todo precisa ter, vamos dizer, no final dele, quem são os desempenhos que tiveram aí o melhor resultado dessa lógica. Né? Para isso a gente precisa criar um modelo de cálculo, para não ser parcial nesta análise. Então, aqui a gente está olhando para o Index RAMA, que nós estamos falando aqui de resultados quantificáveis, qualificáveis, para traduzir e indicar o desempenho dos fornecedores do supermercado e que, por consequência, reflete o desempenho do supermercado. Então, o resultado dos fornecedores reflete o resultado culmina no resultado dos supermercados. Este é um modelo de cálculo, sem entrar em detalhes, e isso já está desde 2018, foi o primeiro cálculo automatizado que a gente operou dentro da base de sistemas, né? E assim nós seguimos os anos seguintes. Então, nós estamos olhando as amostras que os próprios fornecedores fazem,
quanto esses fornecedores estão indicando de rastreabilidade para outros varejos. É importante, não adianta fazer para um que pede, só ele me pede, eu vou fazer. Tem que ser uma operação dentro da companhia, dentro da empresa. A representatividade disso, quanto que ele gerou de volume, a conformidade das amostras e a conformidade da substância. Nós estamos olhando, além da amostra, que é binário, conforme e inconforme, olhamos também a substância. E com isso a gente chega nos resultados. Então, agora é comigo, né, Jean? Agora é com você, Márcio. Ótimo, então vamos trocar agora. Você senta e eu... Mas então, Jean, esse programa, ele... Chegou esse momento, né? Eu acho que para a gente poder reconhecer o trabalho de toda a cadeia, das empresas, da dedicação, do foco e, acima de tudo, de acreditar. Acreditar não só no próprio trabalho, mas acreditar num atendimento melhor para o consumidor, levando essa segurança. Eu acho que esses 43 minutos que demoramos até agora, aliás, um pouco mais, quase 50 minutos, para mostrar todo esse trabalho, Carlos Alexandre, Adriana, que é feito durante o ano com muita dedicação, com muito foco, com muito processo e também com muita disciplina, porque todos esses indicadores, eles têm um objetivo, né? Não só o objetivo da melhoria, mas o objetivo contínuo de levar essa segurança por ser um programa voluntário. Então, as empresas, elas decidiram a fazer esse trabalho, aderir a esse programa para poder mostrar a importância que é dado para o seu consumidor. E hoje se falou muito de consumidor aqui no primeiro painel, falou muito de eficiência, falou muito de indicativos. Então, eu queria agora convidar vamos dizer assim, os ganhadores do Prêmio Rama. Vou colocar na tela aqui agora os ganhadores, os varejos. Então, eu queria convidar o Carrefour para estar aqui com a gente, a Júlia. A Júlia acho que já subiu nesse palco aqui várias vezes, né, Júlia? Jean. Já te entreguei. Carlos Alexandre, Adriana. Fica aqui com a gente aqui, fica aqui. Queria chamar agora o Hortifruti. Marcel. Já fique pela foto aqui, vamos... Carlos, fica aí, vamos tirar essa foto aqui, ó. E agora o Atacadão. Aliás, o Atacadão, nós temos 2 pessoas aqui para receber esse prêmio, hein? Adriana. Jean, Carlos Alexandre. Ok. Obrigado. Depois vocês voltam. Tá? Obrigado. E agora eu gostaria de chamar os varejos, aliás, os produtores. Não, antes disso. Aliás, tem o Covabra. Queria o Covabra. Aí, o Jean aqui, ó. Ele é meu xará. Jean, vamos lá. Aliás, Jean com Jean, né?
Parabéns aí pela... Obrigado. Depois volta. Agora nós vamos chamar os produtores. Fornecedores, produtores. Eu queria fazer um pouquinho diferente agora, já. Peraí que ele voltou, para frente aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Não, eu gostaria agora que subisse os 3 aqui. Que é... Vamos lá. Essa suspense faz parte do... Sumiu a tela. Sumiu a tela. Se puderem ajudar. Pronto. Vamos aqui andar para frente de novo. Os varejos já foram, vão voltar depois. O Jean, esse eu não posso esquecer o nome. Que é do Covabra. Já foi. E vamos aqui então. Fornecedores. Mas eu gostaria já agora de chamar os 3 para a gente fazer uma entrega conjunto. Aí você, o Carlos Alexandre e a Adriana. Donato, Fugita e Hortaliça Sempre Verde. Por favor. Agora a foto de todos aqui, ó. Ok, vamos lá. Obrigado. Vem cá, Jean. Vem cá, Carlos Alexandre, Adriana. Estamos chegando aqui agora ao final. Impressionante a forma que foi conduzido e o tempo que nós tivemos para finalizar. Estamos aqui a 30 segundos para finalizar esse evento. Então eu queria, em nome da Abras, em nome do nosso presidente João Galassi, dos nossos vice-presidentes Rodrigo Segurado, Celso Furtado e toda a equipe da Abras que estão aqui ou estão no staff, agradecer por esse momento. Já nós fazemos uma vez por ano, mas tem uma importância, uma relevância muito grande para mostrar a atenção, a profundidade que nós tratamos os assuntos na Abras, né? Então, Adriana, mais uma vez obrigado por você estar aqui com a gente. Carlos Alexandre, obrigado por estar aqui e por acreditar nesse programa ao longo desse tempo. Tá certo que o seu cabelo era mais, né, agora já está mais branquinho, né? E o meu também está chegando lá, né? E Jean, aí essa maratona, vamos dizer assim, desses anos, né, de 2006 a 2022, né, esperamos que a gente continue melhorando. E como a própria Adriana colocou, ela trouxe algumas reflexões e não vamos adiantar aqui a nossa parceria que vamos anunciar um pouco mais adiante, daqui a algum tempo, entre Abras e Anvisa, para aprimorar ainda mais e trazer mais segurança para todo não só o supermercado, mas os produtores também, e
os nossos consumidores final. Então, vou dar aqui, estourar um minutinho, viu, Braga? Eu vou dar um minutinho aqui só para que vocês façam sua consideração final, tá bom? Bom, mais uma vez agradecer a participação, o convite e a parceria, né, que nós já, ao longo desses anos todos, né, temos aí executado, né, agradecer o empenho também de todos, né, de todos os entes envolvidos nesse processo, somos todos nós como consumidores e como cada um dentro da sua tarefa, da sua atividade, né, então, de fato, os resultados mostram isso, né, mostram esse empenho ao longo dos anos, então realmente é louvável todo esse esforço e contem com a Anvisa, né? Contem conosco, nós também estamos muito empenhados, né, nesses resultados, em que tudo prossiga aí em prol mesmo da segurança toda do alimento e da saúde da população. Obrigada. Mais uma vez, obrigado. Sempre um prazer, né, ver as coisas acontecerem, né? Nós do Estado, do governo, estamos aí trabalhando para que tenha esses avanços, né, na sociedade, na qualidade e segurança do alimento. A Anvisa, ela trabalha com essa questão de proteger a saúde, né, não só do trabalhador do campo, do produtor, mas também a saúde da população, dos consumidores de alimentos, né, e também a questão de segurança alimentar, né? Não existe remédio melhor do que uma população bem nutrida, né, de forma que possa aí evitar problemas de saúde, né? Então é um prazer estar aqui e estabelecer parcerias, né, que venham trazer todos esses fatores aí para a nossa sociedade. Obrigado. Eu estou com o microfone aqui da Madonna. Eu queria, na verdade, parabenizar os 3 fornecedores. O Danilo, talvez a gente pecou por não falar, mas é o 3º ano que ele ganha, 3º ano que a gente faz o cálculo e aparece lá a Fujita. É espetacular o trabalho que eles fazem, quem não conhece, vá conhecer a produção de cebolas. O Neymar, no Porto Alegre, atendendo os varejos lá do Sul, com melancia. Vocês viram que é uma categoria difícil, né? Muitas vezes viaja num caminhão lonado, assando lá dentro, né, nessa temperatura do Brasil, para chegar lá no consumidor com um sabor adequado. Então, parabéns. Eu sei dos investimentos que você tem feito na sua empresa. E o Evaldo, que assim, ele viajou a noite inteira para estar aqui. Ele é da Paraíba, né? Ele pegou o avião lá 1 da manhã e chegou 5 da manhã em Guarulhos e veio para cá. E tomou café aqui. E aí o Celso Furtado recebeu ele aqui com muita generosidade, gentileza. É a primeira vez que a gente foi falar com ele há 10 anos atrás, e também quando fizemos ali, rodou os cálculos e apareceu Hortaliça Sempre Verde, eu me emocionei. 12 anos, né? Porque é um trabalho que ele vem fazendo ali numa região difícil, né? Num mercado difícil, e ainda investindo em orgânico, além do produto tradicional. Então, parabéns aos 3. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos. Obrigado. E agora tem